44, 1 e 2. A partir de então, todas as demais etnias passaram a ser conhecidas como Goim, gentios. Isso não significa, porém, que Deus não ame as demais nações. Ele as ama sim, e de tal maneira amou-as que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna. Não é a vida aqui da terra, não é a teologia da prosperidade, não é aquela coisa de estar na igreja, porque agora a minha vida vai se ajeitar, os meus filhos vão sair da droga, entendeu? Os meus filhos vão sair da droga, agora eu vou comprar um carro, agora eu vou ter uma casa, Deus vai me dar, o pastor falou que vai dar, o profeta falou que vai dar. Tira isso da cabeça. A maior promessa de Deus aconteceu em nossas vidas, que é a vida eterna, mediante o texto alto da Bíblia Sagrada, que se encontra em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a promessa nossa como salvo em Cristo Jesus. O que acontecer depois é consequência. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, a casinha, o carrinho, não é? A promessinha, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer acrescentar coisas em nossas vidas, mas primeiro temos que entender que o reino dele é primazia. Amém? Nosso objetivo é pregar a salvação. Fala um pouco aí, pastor. Glória a Deus. Nosso objetivo é pregar a salvação. Não ficar pregando balela. Ficar falando, irmãos, não assuma ministério profético se não o tem. Para de ficar falando palavra positiva para os outros. Fica iludindo pessoas, mentindo dentro da igreja. Eu sei que o pastor está numa dificuldade, por exemplo, eu chego nele, meu servo, Deus vai te prosperar, naquilo que te falta, para com isso. Pastor, eu vou orar com você. E Deus vai te ajudar, vai te dar vitória. Isso não é palavra positiva, isso é palavra de vida. Agora, esse negócio de ficar aí arrumando profecia e jogando para. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não vamos usar palavras positivas para confortar momentos. Vamos usar palavras de vida para confortar a eternidade. Quando nós usamos palavras de vida, nós confortamos uma pessoa eternamente. Quando nós pregamos a alguém e esse alguém aceita Jesus, nós estamos declarando sobre a vida dele, pelo poder do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, vida eterna. Mas quando nós falamos balela, palavrinha, né? Juntaram com casinha, com a coisinha, com o carrinho, com a igrejinha, nós estamos pregando uma palavra de momento. Isto não produz nada para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Ainda os gentios, aí nós já terminamos e aprendemos no tópico 1, a partir da eleição de Abraão, a sua descendência e as demais nações passaram a chamar-se Goim, ou seja, gentios. Queridos, tem algo muito importante sobre as colunas do templo de Israel. Quem lembra do templo de Salomão? Eu lembro, vocês não lembram? Na Bíblia está lá a descrição, tem foto, tem réplica. Eu lembro do templo de Salomão. Vocês lembram que tem duas colunas na frente do templo de Salomão? Duas grandes colunas, como se fosse essa, por exemplo. Aquelas interessante, quando Salomão então está preparando lá em 1 Reis, no capítulo 7, no verso de 13 a 15. Quem pode abrir? 1 Reis, rapidamente, tem que ser rápido, nós temos poucos minutos. 1 Reis, capítulo 7, verso de 13 a 15. Quem achar primeiro, dá o grito. Tem 10 segundos para achar. Capítulo 7, verso 13 a 15. 13 a 15. Segura aí. Hã? Pode ler, irmã Maria. Enviou o rei Salomão e mandou trazer. Para um pouquinho, irmã Maria. A irmã Maria é cada vez, viu? Deixa os irmãos acharem. Eu quero que todos prestem atenção no leitura do texto. Amém?
Só um pouquinho, irmã Maria. A oportunidade é da irmã Maria. Quem levantar o dedo, não quer? Oremos. Irmão Kevin, esse dia deu um conselho meio de Pedro por Celino. Celino, se começar a levantar o dedo demais, corta! Meu Deus, vai dar mudativo na igreja. Amém. Todo mundo encontrou? Amém? Irmã Maria, lê. Enviou o rei Salomão e mandou trazer a Irão de Tiro. Era só 13? Não, até o 15. Tá. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali. Para um pouquinho aí, irmã Maria. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali. Gravaram isso? A mulher era o que então? Se era da tribo de Naphtali, uma das 12 tribos, era o que? Qual era a raça da mulher? Judia. Amém? A mulher era judia. Segue a leitura, irmã Maria. E fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre. Para um pouquinho. E fora seu pai um homem de Tiro. A mulher era da onde? De Naphtali. E Naphtali era da onde? De Israel. A mulher era o que então? Judia. Diga comigo, a mulher era judia. Amém. E o homem era da onde? De Tiro. É isso, irmã Maria? O homem era de Tiro. Diga comigo, o homem era de Tiro. Ele era gentil. A mulher era judia. Segue a leitura, irmã Maria. E era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciências para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 cobras, e um fio de 12 cobras cercava cada uma das colunas. Amém. Veja bem, para concluir isso, eu preciso concluir a lição, né? A mulher era da tribo de Naphtali. Precisa entender a presença do gentil no Antigo Testamento. E o homem era de Tiro. O homem era gentil. A mulher era judia. Veja bem, Irão, que foi chamado por Salomão para construir as colunas do templo, ele foi chamado só para construir a coluna do templo. Ele era filho de uma judia e era filho de um gentil. As 2 colunas na frente do templo simbolizavam, sabe o quê? Os 2 povos estavam sendo representados. Irmãos, isso é muito profundo. E a coluna foi de cobre, não foi de ouro. Porque precisava diariamente de manutenção, de ilustrar ela. O sol só brilhava nas colunas do templo porque elas eram lustradas. O sol da justiça, nós só vamos refletir o sol da justiça se nós formos lustrados diariamente. E só a palavra pode fazer isso em nossas vidas. Mas entenda que já no tempo, então conhecemos Raabe, Ruth, quem mais? Raabe, Ruth, quem mais nós falamos? Eu também esqueci. Raabe, Ruth e também Irão, que construiu as colunas do templo e representava ali aquelas colunas dos 2 povos. Ou seja, a salvação não era só para os judeus, a salvação também era para nós, confirmado até na construção do templo de Israel. Amém? Depois vocês leem em 1 Reis capítulo 7, verso 13, né, a 15. Vamos na sequência? Amém. Os gentios em um Novo Testamento. Vimos no Velho, no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento.